Olá, estudantes do 7º ano, eu sou a professora Ana Paula Souza Santos. Estamos dando início aí a mais uma aula de ciências para a revisão da avaliação com o conteúdo As Placas Tectônicas. Bom, pessoal, nós sabemos que atualmente existem 6 continentes: a África, a Ásia, a Antártida, a Oceania, Europa e a América. E se analisarmos bem, todos eles parecem se encaixar como se fosse um quebra-cabeça, o que reforça a ideia que anteriormente esses planetas já formaram um único bloco de terra, chamado Pangeia. Portanto, essa Pangeia fragmentou-se em pedaços menores, os atuais continentes, que começaram a se deslocar na superfície da Terra até atingirem essas posições que nós conhecemos hoje. Alfred Wegener também defendia a teoria da deriva continental e ele utilizava alguns argumentos, sejam eles morfológicos, geológicos, paleontológicos, paleoclimáticos. Ele usou essa aproximação dos fósseis de algumas regiões continentais com outra e viu essa similaridade, e daí ele também defendia essa teoria da deriva continental. Em que consiste a teoria da deriva continental ou a teoria das tectônicas de placas? Essa teoria admite que as zonas mais superficiais da Terra, a litosfera, está dividida em placas tectônicas ou as chamadas placas litosféricas. Essas placas se deslocam a pequenas velocidades em diferentes direções. A litosfera é uma camada rígida que engloba a totalidade da crosta e a parte mais superficial e rígida do manto. E a atenosfera situa-se sob a litosfera e comportando-se como um fluido que possibilita o movimento dessas placas. As principais placas tectônicas mundiais. Nós temos aí a imagem de algumas das principais placas tectônicas que é importante que vocês saibam. Nós temos a placa sul-americana, a placa africana, a placa arábica, a placa norte-americana, a placa caribenha, que é a placa do Caribe, a placa dos Cocos. Nós temos a placa australiana e é importante que vocês memorizem algumas dessas placas. Porque as placas se movem. Elas se movem a partir dos rifts. Rifts é um conceito utilizado na geologia que significa basicamente fendas, aberturas. Então, elas se movem a partir dessas fendas devido às correntes de convecção de magmas na atenosfera. Bom, pessoal, as placas elas podem se movimentar de formas diferentes. Os limites entre elas podem ser divergentes, convergentes ou transformantes. Os limites divergentes, ou seja, elas afastam umas das outras, divergentes. Convergentes é a aproximação de uma placa entre outra, convergentes, e transformantes, ou seja, elas como se fosse uma sobre a outra, se movimentam uma sobre a outra. Então, esses daí são diferentes limites de placas tectônicas. Com o movimento dessas placas tectônicas, podem surgir alguns fenômenos geológicos, a exemplo do vulcanismo, que é um fenômeno geográfico relacionado a atividades vulcânicas, através do qual o magma do interior da Terra chega à superfície, que nós chamamos aí de lavas, e é expelido, esse magma é expelido
Nós temos também os abalos sísmicos ou terremotos. O terremoto é produzido por uma acomodação geológica de camadas internas da crosta ou pela movimentação das placas. Em limites transformantes, nós já vimos aí o que é transformantes, onde não há uma convergência nem divergência de placas. Podemos citar aí a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a falha da Anatólia, na Turquia. Essa região constantemente ocorre terremotos justamente por esse limite aí transformante. O aparelho utilizado para medir a intensidade de um terremoto é chamado sismógrafo, que segue a escala Richter. Nós já vimos o que é isso, uma escala com 10 graus, cada um indicado por uma intensidade 10 vezes maior que a anterior. Nós temos aí a imagem de algumas das destruições desses abalos sísmicos e terremotos. Eles causam uma enorme destruição se eles foram em grande intensidade. O tsunami também é quando isso ocorre no mar. Bom, meus caros estudantes, estamos chegando aí ao final de mais uma aula. Esta aula de hoje foi uma rápida revisão para a avaliação de vocês. Na plataforma já tem outros vídeos sobre o conteúdo. Vocês devem assistir, ler também o material do livro didático, dar uma revisada nas atividades. Se sentirem alguma dúvida, não deixe de perguntar. Na avaliação será o mesmo formato da primeira atividade que fizemos. Cuidado com o plágio, cuidado com erros ortográficos. Prestem bastante atenção. Não esqueçam de responder a avaliação no dia exigido, pois após o prazo a avaliação não poderá ser refeita. Fiquem atentos, leia todo o conteúdo, faça anotação. Se tiver alguma pergunta, envie essas perguntas, pois assim vocês construirão um saber mais efetivo, que é o nosso desejo aqui enquanto educadores. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.